Hebreus capítulo 10. O Senhor ontem falou bastante comigo nesse texto. E se você está sendo perseguido, se você está passando por provas por causa da sua fé, dê glória. Agradeça a Deus, porque assim também foram nossos antepassados, nossos irmãos. E isso é fruto, pode ter certeza, de que você está vivendo no verdadeiro Evangelho. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se percamos voluntariamente depois de termos recebido, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conheçamos aquele que diz: minha é a vingança, e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, amados? Senhor Deus e Pai poderoso, está a tua palavra, que o Senhor venha falar com o teu povo no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem tomar os assentos antes de começar a ministração. Hoje a pastora não pôde estar conosco, ela está, acredito que assistindo em casa, mas hoje a gente está lá, uma bagunça, ela ajeitando no quarto dos meninos. Ficou lá, eu digo que fique em casa, em nome de Jesus. Amados, o que me chamou a atenção aqui nesse texto foi essa parte
que tem muitas pessoas que, depois de terem conhecido Cristo, ter conhecido o caminho, rejeitam Ele. E eu, quando estava lendo aqui esse texto, eu meditei aqui no verso 25, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Quantos irmãos já não andam mais na casa do Senhor? Quantos já não pisam mais seus pés na casa de Deus? E não é por conta do pastor, e não é por conta da igreja, é simplesmente por conta do mundo. Quantos não querem mais compromisso com o Senhor Deus? Quantos? E eu aqui fiquei me lembrando de uma situação, e eu fiquei aqui meditando que essa pessoa saiu do caminho do Senhor, mas ela hoje trata o Senhor Jesus como se ele fosse um qualquer. Ela trata o Senhor Jesus como se ele fosse fariseu, como se não tivesse que dar o devido respeito. E aqui, quando eu comecei a meditar, se alguém quebrando a lei de Moisés era digno de morte, qual castigo vai receber alguém que está pisando no Filho de Deus? Para meditar um pouquinho. Eu não estou falando daqueles que se afastaram e, por conta do amor ao mundo, como foi Demas, se afastou. Mas eu estou falando daqueles que, além de se afastarem, começam a cometer um vitupério grande contra o nome de Jesus, blasfemam contra a cruz, tiram chacotas contra o soberano nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu fiquei aqui meditando, se quando alguém quebrava a lei de Moisés, tal pessoa ela era condenada à morte, e alguém agora pisando em Cristo, o que é que Deus tem reservado para essas pessoas? E quantos, amados, têm pisado em Jesus? Quantos têm desprezado a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento, a palavra genuína? Eu falei aqui esses dias que eu fiquei espantado. E espantado por quê? Porque uma denominação grande, não vou falar o nome por respeito, mas uma denominação grande cujo seu líder já morreu. Não estou falando do líder Jesus, nosso Senhor e Salvador, mas o fundador dessa igreja. Uma igreja que ela tem uma tradição muito grande, já tem quase 100 anos ou mais de 100 anos. Uma igreja grande. Mas o líder, depois que morreu, agora estão mudando a doutrina dela. E se você for olhar essa igreja, irmãos, na direção do seu líder, ela cresceu, ela avançou, ela expandiu em toda a América Latina. Acredito que ela tem templos em muita parte do mundo. Aqui no Brasil, só nos templos dela, se não me falha a memória, a sede cabe 30 mil pessoas, só para você ter ideia do tamanho da igreja. E você olha, eu estava vendo um vídeo, 3 jovens pastores dizendo: vamos mudar a doutrina, vamos mudar o regimento da igreja, vamos tirar aquilo que há tantos anos foi defendido pelo fundador, porque ele era um quadrado e a gente é quem está certo. E a doutrina da igreja sendo rasgada, e quando a gente olha para a palavra, a gente vai ouvir a palavra dizer que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela combate sim a nossa maneira de vestir. A sã doutrina, ela combate sim a nossa maneira de falar. A sã doutrina, ela combate sim a nossa maneira de andar. A sã doutrina combate sim alguns costumes que são do mundo, que eu e você não podem ter. Mas essa sã doutrina, ela tem sido rejeitada por muitos, porque a igreja hoje, ela se tornou secular. Hoje é fácil de você encontrar um pastor debatendo e chamando a igreja para ir para o campo de futebol, torcer pelo CRB e pelo CSA. E se alguém disser que isso está errado, que um sacerdote não deve pegar esse caminho, ai de quem falar, porque ele está certíssimo, coberto de razão.
Eu estou cansado de ver homens de Deus que você olha assim, estão aí, vestido com camisa do time, no meio da galera, trocando glória pelo gol, fazendo o inverso, altares contaminados. A sã doutrina está sendo enxortada da igreja, irmãos. É tão notório isso que os cultos mais vazios que tem na igreja são os cultos de doutrina, são os cultos de ensino, são os cultos onde a palavra do Senhor é debatida, é ensinada, porque essa geração, ela não suporta ouvir essa doutrina. É tão tal que os hinos da harpa são desprezados. Os hinos da harpa são trocados pelos hinos seculares, onde o homem está no centro da adoração e Jesus Cristo ficou deixado de lado. Os temas não são temas para exortar o homem a respeito do pecado, a respeito da sua conduta espiritual, não, mas são temas para alavancar o homem, para fazer o seu ego ficar estimulado mais ainda para esse mundo. E quando a gente vai olhar a sã doutrina do Senhor, quando a gente analisa biblicamente a palavra de Deus, quando a gente começa a meditar ponto a ponto na palavra, Jesus, quando começou o ministério dele, diz a Bíblia no livro de Mateus, eu gostaria que você abrisse por gentileza, Mateus, logo no comecinho dele, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui do verso, aleluia, eu vou ler lá no Lucas, vai ficar melhor, Lucas, capítulo 4 também, vai bater mais no que eu quero falar aqui. Glória a Deus. Fala da tentação de Jesus. Lá no versículo de número 14. Aliás, aleluia, Jesus. O que eu quero falar no começo do ministério de Jesus, a primeira palavra que ele pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É Mateus mesmo. Me ajuda aí, Francisco. Ajuda a mente aqui agora, mas é Mateus. É Mateus 4. Capítulo 4, verso 17. Isso, muito obrigado. Amém? 4,17. Obrigado, pastor Williams. 4,17 de Mateus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus era essa. Quando Jesus começou o seu ministério, a pregação que ele começou a pregar foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa, porque está chegando o reino dos céus aos homens. Eu, quando entrava no templo da Assembleia de Deus, eu me converti lá em Santa Luzia do Norte. Eu, quando entrava no templo, o culto de doutrina, as portas eram fechadas. Só tinha acesso a culto de doutrina os membros. Quem tem essa lembrança aqui? Você se lembra disso? O culto de doutrina era a porta fechada. Não sei se ainda é na Assembleia assim. E a gente orava uma média de 1 hora de joelho antes de começar o culto. E só se levantava quando o pastor tocava a cigarrazinha, o alarmezinho, a sirene. Eu não sei onde era aquele botão da sirene, se era debaixo do púlpito, se era perto da cadeira onde o pastor orava. Mas a gente só se levantava quando a sirene tocava. A igreja orava, a igreja era fervorosa, a igreja buscava a palavra. Não tinha na igreja o mundanismo que tem hoje.
você via o batismo do Espírito Santo, crianças eram cheias do Espírito. Eu me lembro perfeitamente. É lógico que eu não vim aqui hoje para falar do passado, mas a palavra do Senhor nunca é ultrapassada. Eu me lembro que a maioria dos crentes, né, tudo bem vestido, irmão, tudo bem alinhado, tudo simples. Eu acredito que os irmãos conhecem um pouco a história. E quando a gente não podia comprar outro chinelo, botava a chinela de cores diferentes. Quem se lembra dessa fase aí? Quem já passou por isso? Tinha a chinelazinha verde, aí botava com a cor de outra cor, preta, aí misturava. E quem não podia botar de outra cor, enfiava um velho prego debaixo dela. E a gente ia para a igreja, não tinha o que impedisse, e a gente ia adorar o Senhor. E ninguém se achava melhor do que ninguém, todo mundo de sandália. Quem podia ter sapato, tinha sapato. Mas não estou falando aqui disso, estou falando da simplicidade que tinha dentro da igreja. Aí talvez você diga assim: pastor, o tempo passou, as coisas são outras. É verdade. E tudo isso é para que se cumpra. É verdade, porque se essas coisas não se cumprir, a gente não vai voltar para o céu nem tão cedo. Elas têm que se cumprir. Mas não é porque elas têm que se cumprir que eu e você tem que sair da posição. Essa é a diferença. Porque a gente há muitos anos vem sendo orientado por Cristo. Que a gente, quando essas coisas começarem a acontecer, a gente não deixe o nosso lugar. A gente fique firme. Eu não estou dizendo que você volte a usar a Havaiana, não é isso. Não, pelo amor de Deus, você pode comprar um sapato bom, compre, pode ter uma chinela boa, tenha. Mas eu estou falando do que Deus reclama. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 2. O Senhor falando com Jeremias, porque hoje está sendo um culto diferenciado. Daqui a pouco a gente vai no momento de ofertar, daqui a pouco eu trago a palavra, vou dar a oportunidade dos pastores que estão aqui na retaguarda. Mas quando a gente vai para a palavra, o Senhor reclama. Deus, Ele questiona. Os irmãos que estão acompanhando pela live, o Senhor reclama, questiona. Jeremias 2. Eu gostaria que a igreja lesse comigo esse texto. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeia. Então eu posso considerar, segura aí, que há 20, 25 anos, 30 anos atrás, a Assembleia de Deus andava no deserto, numa terra em que não se semeava. Eu posso considerar que a igreja que eu estou falando é essa daqui que Deus está dizendo agora. Uma igreja que não tinha. Eu sou assembleano desde o nascimento, né? Meu nascimento espiritual foi na Assembleia de Deus. Depois fui para Adventista, antes fui católico, mas eu nasci na Assembleia. Fui de tudo um pouquinho, fiz de tudo um pouco. Aprendi muita coisa. Então, lá no passado, onde era deserto, onde não se semeava, o Senhor se agradava da igreja. Só que agora que a igreja cresceu, que a igreja entrou numa terra farta que mana leite e mel, a igreja virou um Jesurum, começou a dar coice. Porque o Senhor diz: Jesurum, Jesurum, desce coice. A igreja passou a dar coices, a rejeitar o seu Criador. O texto prossegue dizendo: então Israel era santidade para o, e eram as primícias da sua. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. Quem se levantava contra a crente naquele tempo pagava um preço, levava um desacerto de Jesus tão grande. Hoje não, tem uns que se levantam e Jesus diz: pega ele mesmo, dá uma lapada que está merecendo. Aí aqui vai dizendo: todos os que devoravam eram tidos por culpados.
ocupado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Olha, Deus está falando conosco. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade. Foi o que entrou na igreja ou não, irmão? Foi o que desgraçou a igreja ou não? A vaidade, irmão. A igreja daqui a pouco começou a perceber que ela poderia misturar política com igreja. Daqui a pouco os altares ficou cheios de maçom. Essa é a verdade. Cheio de gente que não anda com Deus. Daqui a pouco começou as filhas de Israel a andar com o pescoço erguido, com tintilar nos seus sapatos, com olhares impudentes. Está lá em Isaías 3,16, é só você ler o que eu estou falando. Daqui a pouco começou: isso pode, tem nada a ver, isso pode. Eu me lembro do tempo que um cristão, quando fazia um CD para cantar, era de uma simplicidade tão grande, que você via a santidade do CD já na sua fabricação. Eu vim hoje aqui trazer doutrina, irmão. Você via a santidade no CD. Quando você botava um CD de um cristão para ouvir, você não queria parar de ouvir, porque era a unção do começo ao fim. Os louvores tinham um diferencial. E que diferencial era esse, pastor? Porque eles adoravam a Deus e tinham um toque especial de Deus neles. É só você fazer uma comparação e voltar atrás e ver os louvores que eram entoados há 30 anos atrás pela igreja e os que são entoados nos dias de hoje pelos supostos levitas que nós conhecemos. Aí o Senhor começa a dizer: se tornaram levianos. Por que levianos? Porque começaram a se afastar de Deus e não perguntaram a Ele se aquilo estava certo. O Senhor vai falar. Aí Ele vai dizendo aqui, olha: e não disseram onde está o Senhor. Porque alguém entra na igreja e diz: eu vou mudar isso aqui. Mas onde está o Senhor? Ele está deixando que mude. Onde está o Senhor? Esses dias, irmãos, olha só que coisa, você saber que Deus, Ele se importa. Eu pensei em mudar o nome do culto da sexta-feira. Eu digo: eu vou tirar o nome de culto de libertação, colocar outro. Aí Deus disse: quem mandou você mudar? Aleluia. Você me perguntou se eu quero. Olha, eu disse: Senhor, me perdoe que eu não estou nem aqui mais. Esse foi o mal da igreja. Muda isso. Onde está o Senhor? Olha, eu vou mudar isso, mas onde está o Senhor? Você está perguntando a Deus se o que você quer fazer Ele quer. Você está perguntando a Deus se aonde você está mudando Ele está aprovando. Não perguntaram. E começaram as mudanças, as coisas começaram a acontecer e a igreja foi definhando. Irmãos, ontem eu recebi um áudio de um grande amigo meu dizendo que tem uma porção de bruxos contra a igreja. Eu não duvido disso. Mas por que a igreja hoje tem medo? Porque a igreja não está andando mais alinhada com o seu dono, com o soberano, com o Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque quando a igreja anda alinhada com o seu Senhor, ela vai entender que na palavra do Senhor está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não podem atacar a igreja do Senhor e ficar de pé. Mas a gente está vendo isso. A gente está vendo essas coisas. O texto prossegue, irmão, vou terminar. E não disseram onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto para uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte,
para uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nelas entrastes, contaminastes a minha terra e a minha herança, e da minha herança fizestes uma abominação. Irmãos, é sério. Os dias da igreja estão contados aqui na terra. E o Senhor está voltando. Amém? Eu quero dar uma oportunidade ao pastor Williams, em seguida ao presbítero Francisco.